Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Reis e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas entre as mulheres. É pecado usar acessórios, maquiagem, esmalte? O que Deus fala sobre isso? Quero estudar com você hoje sobre esse assunto que gera muitas dúvidas nas mulheres cristãs. Mas nós vamos aprender de acordo com a Bíblia o que Deus ensina. Então acompanhe esse vídeo até o final, que eu quero estudar junto com você. Então, para começar, eu quero explicar para vocês. Aqui na Bíblia, Deus não fala diretamente que é proibido usar esses tipos de acessórios. Porém, ele usa dois apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, para exortar as mulheres da época. Era uma época em que as mulheres, elas vinham de uma cultura grega, aonde elas se adornavam com joias, com colares, e aquilo era uma forma delas sensualizarem, delas ostentarem, delas sentirem poder. Então aquilo desagradava a Deus. Então o Espírito Santo usou esses apóstolos para ensinarem para essas mulheres a forma correta de se vestir, que elas deveriam ter uma mudança de dentro para fora, que elas deveriam se vestir com modéstia, com decência, com discrição. E por isso que foi necessário trazer essa instrução. E eu quero ler com você essas duas passagens. Eu anotei aqui para a gente poder estar lendo, que são várias passagens. A primeira está lá em 1 Pedro 3:4. Apóstolo Pedro que disse: não se preocupem com a beleza exterior, que depende de joias, roupas bonitas e penteados exagerados. A segunda passagem que eu quero ler está lá em 1 Timóteo 2:9. Quero que as mulheres se vistam com modéstia, devem usar roupas decentes e apropriadas, e não se enfeitar com penteados exagerados, nem com ouro, pérolas e roupas caras. Então essas duas passagens, elas foram tragas naquela época para poder ensinar essas mulheres que estavam se convertendo a ter uma conversão verdadeira, a ter uma mudança que vem de dentro para fora. E como elas deveriam se vestir, já que elas vinham de uma época que era normal se vestirem desse jeito, mas que aquilo desagradava ao nosso Deus. Então, trazendo para a nossa cultura de hoje, nós vemos que usar esses tipos de acessórios, seja um brinco, um colar, uma pulseira, uma maquiagem, um esmalte, isso não é pecado. Porém, isso pode trazer um peso, dependendo do jeito que você usa, se é com a intenção errada. Porque Deus sempre se preocupa mais com o que está dentro do nosso coração, com o nosso interior. Por isso nós temos que entender qual que é a razão. Você está usando aquele acessório, aquele colar, com qual intenção? Com a intenção de competir com as suas amigas, mostrar que você tem mais coisas, que você é mais bonita, mais elegante? Ou apenas com a intenção de você se vestir bem? Então, o que Deus mais se preocupa é com a intenção do nosso coração. Por qual razão você está fazendo tal coisa? Com a intenção de você sensualizar? De você provocar alguém? Se for com essa intenção, minha irmã, não convém você usar nenhum acessório. Não convém você se maquiar, não convém você usar esmaltes, porque Deus está preocupado com o seu coração. Então, eu quero compartilhar com você agora duas histórias. A história de Rebeca e a história de Esther, que foram mulheres que se adornaram, que usaram joias, mas que foram mulheres que tiveram um coração que agradou a Deus. Primeiro, quero ler com você a passagem de Esther, que está lá no livro de Esther 2:12 e 13. Leia comigo. Antes de serem apresentadas ao rei, cada moça passava por 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos especiais e perfumes. Quando chegava a sua vez de ir ao rei Xerxes, ela podia escolher qualquer roupa ou acessório do harém para levar ao palácio. Então, quero que você entenda que até mesmo a rainha Esther foi uma mulher usada por Deus para libertar o povo de todo aquele mal, de todo aquele aprisionamento. Ela foi uma mulher que foi bonita, elegante e adornada. Ela usava joias e acessórios. Então Deus, ele não se importa com isto, desde que o nosso coração esteja alinhado com ele, com os princípios dele, com o propósito que ele tem para nós. Então que você possa olhar para o exemplo de Esther e ver que o mais importante para Deus é o seu coração. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia é o exemplo de Rebeca. Leia comigo Gênesis 24:22. Quando os camelos terminaram de beber, o seu servo pegou um pendente de ouro que pesava cerca de 6 gramas e 2 braceletes de ouro que pesavam mais de 120 gramas e os deu para ela. Então nós vemos que Abraão,
ele pediu para o seu servo ir até a cidade dos seus familiares para encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. E de presente, ele mandou levar joias para essa mulher, que seria Rebeca. Então, Rebeca, ela aceitou aquele presente e depois ela foi ao encontro de Isaac para casar com Isaac. Então, nós vemos que uma mulher que foi separada para Isaac, que era um homem de Deus, ela também foi uma mulher adornada. Naquela época, receber joias era como se fosse uma honra. Você estava honrando aquela mulher como um presente. Então, Deus não se importa com essas coisas. O que eu quero que você entenda novamente, com mais esse exemplo da Bíblia, é que Deus, ele não está preocupado com as coisas físicas daqui da terra. Ele está preocupado com o que está dentro de nós, com o nosso interior, aonde está o nosso coração. É muito triste nós vermos muitas mulheres que às vezes se vestem até o pescoço, não usa acessórios, não usa maquiagem, não usa salto, mas essas mulheres, elas fofocam. Elas não tratam bem os da sua família, desonram o marido, fazem tantas coisas que desagradam a Deus. Então, Deus, ele quer que você tenha um coração que agrada a Ele, que você tenha atitudes que honram ao Senhor. E se você é uma mulher que tem usado esses tipos de acessórios, de maquiagem para sensualizar, para fazer coisas que desagradam ao Senhor, que você possa se arrepender, porque Deus, ele quer te perdoar. Deus, ele quer mudar a sua vida, transformar o seu coração para que isso reflita nas suas vestimentas, no seu comportamento. Amém? Então Deus, ele é um Deus de graça, ele é um Deus misericordioso. Mas infelizmente nós vemos muitas pessoas que vivem uma religiosidade. Elas se prendem às leis do Antigo Testamento e elas não veem que nós vivemos agora um tempo de graça, onde Deus, ele se preocupa com o nosso coração. Então que você possa fazer uma autoavaliação. Será que eu tenho sido essa mulher que tenho me comportado com a intenção errada? Ou será que eu tenho sido essa mulher que me visto perfeitamente aos olhos humanos, mas eu tenho tido atitudes que desagradam ao meu Deus? Lá em 1 Samuel 16:7 diz o seguinte: o Senhor, porém, disse a Samuel: não se impressione com a aparência, nem com a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Essa passagem é linda quando Deus fala para Samuel sobre Davi, porque Davi, ele foi ungido do Senhor, mas Davi não era o que os homens esperavam. Ele não tinha a aparência que os homens esperavam, mas ele tinha o coração que agradava a Deus. Então Deus está olhando para o seu coração, mulher. Como que você tem agido? Deus, ele quer que você tenha atitudes que agradam a Ele. Então, eu quero compartilhar com você agora o que Deus espera da mulher cristã. Deus espera que a mulher cristã, ela se vista com modéstia, decência e discrição. Então, você não vai se vestir de forma exagerada, você não vai se vestir de forma vulgar, você vai ser uma mulher equilibrada. Modéstia é o equilíbrio, é você saber se pôr da maneira correta. Então, se você gosta de usar um colarzinho, um brinco, isso não vai definir o seu caráter. O que define o seu caráter são as suas atitudes, aquilo que vem de dentro para fora. E quando Deus transforma uma pessoa, não é só o coração que é transformado. Toda a vida é transformada. Eu conheço pessoas que quando você olha para elas eram totalmente diferentes, mas quando elas conheceram Jesus, elas foram transformadas, porque uma mulher que é transformada por Deus, ela já não é mais a mesma. As suas atitudes, elas vão começar a ser diferentes, porque Deus, ele muda primeiro o coração e depois vem para fora. O meu esposo, não sei se vocês conhecem o testemunho dele, quando ele se converteu, ele estava indo na igreja, mas ele ainda tinha dificuldade de abandonar as coisas do passado. Então ele ia com um brinco, com as unhas pretas, o cabelo vermelho, boné. E ele fez uma oração sincera para Deus. Ele falou: olha, se as pessoas começarem a me criticar, pedir para eu tirar isto, eu não vou mais na igreja. E graças a Deus ninguém criticou, ninguém apontou mais para ele. Então o que eu quero falar para vocês sobre isso é que muitas vezes nós somos tão juízes, tão julgadores. Nós estamos vivendo numa época de juízes, onde as pessoas apontam o dedo um para o outro, critica. Às vezes é aquela pessoa que não faz nada, mas está criticando a igreja do outro que está fazendo alguma coisa, está criticando o irmãozinho ali de fora. Deus, ele quer que você tenha um coração que agrada a Ele, que você tenha atitudes que refletem o teu caráter diante de Deus, que você não seja uma julgadora. Na época de Ruth e Noemi, nós vemos que elas viviam numa época em que a terra era governada por juízes, não era por rei ainda. Então os juízes, eles sabiam colocar leis, impor regras, mas eles não sabiam alimentar o povo. O
povo estava passando fome. E hoje nós estamos nessa época, onde as pessoas estão passando fome de Deus. Elas não estão sendo alimentadas verdadeiramente pela palavra, porque nós estamos vivendo essa época de juízes. As pessoas estão julgando, estão acusando, ao invés de ir por quarto, orar, dobrar os joelhos, buscar a Deus. Então, quando você vê alguém na igreja, que às vezes aquela pessoa está usando uma roupa muito colada, às vezes aquela pessoa não está da forma que agrada a Deus. Ao invés de você criticar, fofocar para os outros, apontar o dedo, vai no seu quarto e ora por essa irmã, para Deus transformar a vida dela, para que ela seja transformada de dentro para fora. Nós temos que parar de apontar o dedo para os outros. Olha, eu vou ser sincera aqui com vocês. Na semana passada, eu fiz um vídeo falando sobre as vestimentas, como que a mulher cristã deve se vestir. Eu trouxe aqui um conselho que eu aprendi há muito tempo sobre as 3 ênsias, os 3 tipos de roupas que a mulher cristã não deve usar. E eu estava usando um colarzinho de pérola que eu tenho há muito tempo. Foi um presente, algo que eu tenho de carinho, de valor. E eu estava com aquele acessório e as pessoas julgaram, falou que eu estava usando colar de búzios, nem era de búzios. A pessoa julga pelo que vê, pensa que é, mas não é o que ela está vendo. As pessoas começaram a falar que eu estava me adornando. Então Deus me incomodou para trazer esse vídeo aqui para vocês, para explicar que o que Ele está mais importando é com o seu coração, com as suas atitudes, com o seu caráter. Então, irmãs, vamos aprender a sermos intercessoras. A ser aquela mulher que ora, que pede para Deus revelar os teus segredos. Deus, Ele está em busca de amigas de Deus. Eu creio muito fortemente que Deus, Ele está querendo trazer um avivamento para nossa terra e que eu creio que Deus vai levantar muitas mulheres que estão no secreto com Ele, que vai para o quarto, que dobra o joelho, que ora, não as mulheres que ficam criticando, que ficam preocupadas com o que a outra está vestindo, mas mulheres que têm uma preocupação com o reino, do reino multiplicar, da palavra de Deus ser propagada. Irmãs, vamos pedir para Deus transformar o nosso coração. Esses dias Deus me deu uma revelação tão linda. Deus me falou assim, que o avivamento vai começar pelas famílias, porque uma família transformada, toda uma nação transformada. E eu creio que nós mulheres, nós somos muito fluentes dentro da nossa casa. Uma mulher que busca a Deus, que ora, ela tem uma influência de transformar o lar dela. Talvez um homem crente não tenha tanta influência que nem uma mulher, mas nós mulheres, nós temos um favor, uma graça de Deus. Jesus contou uma parábola da dracma perdida. Naquela parábola, aquela mulher da dracma perdida, ela que foi procurar a dracma na sua casa. Jesus podia ter ilustrado um homem procurando a dracma, mas não, ele mostrou que seria uma mulher buscando a dracma perdida. Então ele viu que a influência de uma mulher dentro da sua casa é muito grande. Então que você possa pedir para Deus, para Ele transformar o seu coração de dentro para fora. Não perca tempo com religiosidade. Preocupa com a verdadeira religião que é Jesus. Procure ser parecida com Jesus, a mudar suas atitudes, a ter atitudes que honram ao nosso Deus. E deixa Deus te usar. Deus quer usar mulheres nessa geração para transformar as suas famílias. E eu creio que você vai ser uma dessas mulheres que através do seu comportamento, da sua atitude, da sua oração, Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Então, que vocês possam refletir nessa palavra, peça para o Espírito Santo incomodar o seu coração. Se você, às vezes, estava sendo uma mulher adornada, mas com a intenção errada, que você possa pedir para o Espírito Santo mudar as suas atitudes. E Ele quer te perdoar. E Ele quer que você seja uma nova criatura. E se você é uma mulher que não se adorna, mas que critica outras mulheres, que vive como juiz, que vive julgando, apontando o dedo para outras pessoas, que você também possa refletir no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu caráter. Amém? Vamos orar agora para a gente encerrar, para que Deus possa falar com você, que você seja tocada pelo Espírito Santo. Senhor meu Deus, eu oro aqui por cada mulher que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece o coração de cada uma, a intenção, o Senhor conhece o caráter, que o Senhor venha moldá-las segundo a Tua vontade, que elas possam ser mulheres sensíveis ao ouvir do Espírito Santo, a Tua voz, ao Teu direcionamento, que elas aprendam com o Senhor a ser transformadas, restauradas, a serem mulheres sensíveis à Tua mudança, Jesus. Deus, que o Senhor possa usar essas mulheres para transformar o seu lar, que através delas o seu lar venha a ser restaurado, que
elas possam encontrar a dracma perdida dentro de casa, que elas possam, através das suas atitudes, transformar os seus filhos, o seu marido, através da tua palavra, Deus, que elas possam ser renovadas. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que cada uma das minhas irmãs que estão aqui comigo orando nesse momento, elas estão sendo tocadas pelo teu amor, pela tua graça. O Senhor está perdoando aquelas que estavam agindo de maneira errada e o Senhor está mudando o coração. Oh, Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é tão bom e maravilhoso. E eu creio que o Senhor tem uma grande obra para fazer, Pai. E eu peço, usa-nos, Pai. Nós queremos ser mulheres, Pai, Senhor, disponíveis para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer. Usa-nos conforme a tua vontade. Deus, muito obrigada. Eu entrego essa oração e a vida de cada uma das mulheres que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, derrama a tua graça e o teu poder. Amém e amém. Amém, que Deus te abençoe grandemente. Se você sentir vontade de compartilhar essa mensagem, compartilhe com suas amigas, com a sua família, para que elas também possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Amém?